Oi, minha gente, eu sou Alexandre Jopper e estamos dando início à aula de número 23 do nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E o assunto de hoje é o crime doloso. Bem, já sabemos dos encontros anteriores que, pela concepção finalista, dolo e culpa foram remanejados lá da culpabilidade para o fato típico, especificamente para a conduta, passando a integrar a conduta penal. De forma que a ausência de dolo e de culpa irá operar o afastamento do próprio fato típico, por ausência de conduta penalmente relevante. E diante dessa concepção, é natural que o dolo passe a ser encarado como o elemento subjetivo do próprio tipo penal. O dolo que pode ser concebido, que pode ser conceituado como a vontade livre e consciente de realizar a conduta descrita no tipo e de produzir o resultado normativo ali constante ou assumir o risco de sua produção. 3 são as teorias que buscam explicar o que é necessário para se falar em dolo. Nós temos a teoria da representação, nós temos a teoria do assentimento e nós temos a teoria da vontade. De acordo com a teoria da representação, para a existência do dolo, bastaria a previsão do resultado por parte do indivíduo. Já para a teoria do assentimento, não bastaria a mera previsão. Seria necessária a vontade de realizar a conduta com a assunção do risco de se produzir o resultado. Ou seja, com a tolerância da ocorrência do resultado. Já, segundo a concepção estampada na teoria da vontade, só poderia se falar em dolo quando existisse a vontade não só de realizar o comportamento, como de produzir o resultado. Pois bem, a pergunta que não quer calar inicialmente é qual a teoria dentre essas 3 que foi adotada para a conceituação, para a concepção do dolo. E a resposta ela é encontrada no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Diz o artigo 18, inciso 1, diz o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Você percebe nitidamente que o artigo 18, inciso 1, ele é dividido em 2 partes fundamentais. Na primeira, ele trata do dolo direto, quando a gente quer o resultado. E na segunda parte, ele cuida do dolo eventual, quando o indivíduo assume o risco de produzir o resultado. Pois bem, a melhor doutrina ensina que, nos termos redacionais do artigo 18, inciso 1, fica claro que o Código Penal adotou a teoria da vontade em relação ao dolo direto e a teoria do assentimento quando trata do dolo eventual. Vencida essa questão, é importante também colocar que ao longo da evolução doutrinária do direito penal, o dolo sempre foi encarado sob 2 prismas possíveis. O prisma normativo, de um dolo normativo, e o prisma de um dolo meramente natural. O dolo é enxergado de forma normativa, nos termos das teorias clássicas, quando ele vem acompanhado da ideia de consciência da ilicitude. Ou seja, só existiria dolo quando, além da vontade de produzir o resultado, de assumir o risco de sua produção, existisse por parte do indivíduo a consciência da ilicitude do fato que está a praticar.
Já nos termos da concepção de um dolo meramente natural, que é uma concepção inerente ao finalismo, o dolo é desgarrado dessa consciência da ilicitude. Ele independe da consciência da ilicitude. Ele se perfaz com a vontade de produzir o resultado ou de assumir o risco de sua produção, ainda que aquele indivíduo não tenha consciência da ilicitude do fato que está a empreender. Essa noção de dolo natural, que é a vigente nos termos do finalismo, ela existe por um motivo muito simples. Ora, o dolo foi retirado da culpabilidade. O dolo foi colocado lá na conduta. O dolo foi colocado lá no fato típico. E lá na culpabilidade permaneceu a consciência da ilicitude, a potencial consciência da ilicitude como elemento desta. Então foram conceitos que foram desgarrados, deixaram de permanecer imbricados. De modo que, na concepção atual de que o dolo é natural, existirá conduta dolosa quando existir vontade de produzir o resultado ou de assumir o risco de sua ocorrência, ainda que esteja ausente a potencial consciência da ilicitude. Pois esta, quando ausente, afastará não o dolo, mas sim a culpabilidade, isentando o indivíduo de pena. Um exemplo bastante comum na academia e nos livros doutrinários diz respeito àquele exemplo do holandês. Do holandês que no seu país vê como comum, como legalizado o consumo em determinados locais fechados de maconha, por exemplo, e ele viaja a turismo ao Brasil e na crença firme de que o consumo de maconha é tido como legal, permitido, a exemplo do que ocorre com o seu país, ele acende um cigarro de maconha num pub, num bar, e é abordado por autoridades policiais. Pois bem, a pergunta que se impõe agora, nos termos da concepção atual de que o dolo é natural, de que o dolo não é normativo, eu pergunto a você, aquele holandês praticou comportamento doloso? E a resposta, naturalmente, é positiva. Ele queria praticar o fato descrito no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Ele queria estar ali trazendo consigo substância tida como droga, no caso maconha, para consumo pessoal. Ele queria se comportar exatamente daquela forma. Trazer consigo maconha para usar. Então, nós temos perfeitamente caracterizado o dolo. Ah, mas Alexandre, aquele holandês, não laborou em erro de proibição? Não estava ausente a potencial consciência da ilicitude? Eu concordo plenamente com você. O exemplo do holandês é um exemplo, por excelência, de erro de proibição. Que, se invencível, já sabemos, ele afasta a potencial consciência da ilicitude e, por conseguinte, a culpabilidade, isentando aquele indivíduo de pena. Mas o dolo existe. Fato típico existe. O que estará ausente é o terceiro degrau de responsabilização penal, inerente à culpabilidade por falta de potencial consciência da ilicitude. Prosseguindo no tema, nós temos que traçar um pequeno paralelo existente entre dolo e noção de tipicidade subjetiva. Porque nós já temos bem claro em nossa mente de que o dolo, ele, ao ser
realocado para a conduta, ele passa a figurar como elemento subjetivo do tipo. Também já sabemos que o dolo é a vontade de realizar o comportamento descrito no tipo e causar o resultado ou assumir o risco de sua produção. Se assim o é natural que, na grande maioria dos crimes, que possuem em suas descrições típicas elementos meramente objetivos ou descritivos, que a tipicidade subjetiva desses crimes se perfaça com o dolo. Agora, excepcionalmente, você vai precisar de algo mais para alcance dessa chamada tipicidade subjetiva. E quando isso irá ocorrer? Quando você estiver diante de um tipo anormal que contenha um elemento subjetivo específico descrito no próprio encarte típico. Sim, porque nós já vimos, inclusive, que existem alguns tipos penais que carregam em sua descrição típica uma finalidade específica de agir, um fim específico de agir, reclamado no próprio tipo. Quando isso ocorrer, quando o tipo contiver em sua descrição uma finalidade especial demandada, a tipicidade subjetiva daquele crime irá se completar com a existência do dolo somado a essa finalidade específica de agir. O que a doutrina clássica costumava chamar de dolo específico. Um exemplo muito bom de entender a questão está constante do artigo 131 do Código Penal, que trata do crime de perigo de contágio de moléstia grave. O artigo 131 diz o seguinte: praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. O que você percebe nitidamente aqui? Que você não está diante de um tipo normal. Que você está diante de um tipo anormal. E por que você está dizendo isso, Alexandre? Porque simplesmente este artigo 131, na sua descrição típica, não contém elementos meramente descritivos, elementos meramente objetivos. Do contrário, ele contém uma finalidade específica de agir, um elemento subjetivo específico, ou seja, o fim de transmitir a outrem a moléstia. Então você tem aqui duas partes muito distintas. Uma parte do artigo 131 que contém os seus elementos descritivos e uma parte que contém uma finalidade especial de agir. Quais são os elementos meramente descritivos? Praticar ato capaz de produzir o contágio de moléstia grave. Esse é o comportamento objetivo. Agora, qual o fim especial? O fim de transmiti-lo. Como se perfaz a tipicidade deste crime? Com o dolo, que é a vontade de realizar o comportamento descritivamente constante do tipo. Qual é o dolo desse crime? A vontade livre e consciente de praticar ato capaz de produzir contágio de moléstia grave de que está contaminado. Só que
a simples existência do dolo, neste caso, não é suficiente à tipicidade subjetiva do ilícito. Além do dolo, é necessário um fim especial de agir, que é a finalidade de transmissão daquela moléstia. E por esse motivo, em resumo, quando você estiver diante dessa categoria de crimes que possuem um especial fim de agir reclamado pelo tipo, chamados delitos de intenção, a tipicidade subjetiva deles só será alcançada com a adição do dolo a esse fim especial de atuar. Um dos temas mais relevantes quando tratamos do crime doloso é a classificação do dolo em duas espécies fundamentais. De um lado, o dolo direto ou determinado. De outro, o dolo indireto ou indeterminado. Por sua vez, o dolo direto, ele se classifica, ele se subdivide em dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. O dolo direto de primeiro grau é o dolo direto por excelência. É aquele no qual o indivíduo quer certo e determinado resultado. Eu quero agredir uma pessoa e desfiro-lhe poderosos socos no rosto. Atuei com vontade específica e determinada para certo resultado lesivo, causar-lhe lesões corporais. Já no dolo direto de segundo grau, o indivíduo apenas deseja causar um certo resultado por reputá-lo absolutamente inevitável ao alcance de um resultado genuinamente perseguido. Um exemplo de fácil assimilação é de um indivíduo, Tício, que querendo matar Mévio, coloca uma bomba em seu veículo e aguarda Mévio entrar no automóvel para acionar um dispositivo explosivo. Só que, no momento em que Mévio adentra ao automóvel, este o faz acompanhado de sua esposa, Letícia. Pois bem, Tício percebe, então, que para alcançar o seu genuíno objetivo, que é matar Mévio, ele vai ter, ao acionar o dispositivo explosivo, que inexoravelmente matar Letícia. E ele prossegue tranquilamente e aciona o dispositivo explosivo, o carro vai pelas nuvens e as duas pessoas morrem. Neste caso, você tem típico exemplo de dois homicídios praticados em concurso formal, em que o homicida atuou com dolo direto de primeiro grau em relação a Tício e dolo direto de segundo grau em relação a Letícia. Não há que se confundir dolo direto de segundo grau com dolo eventual. E por que digo isso? Porque no dolo direto de segundo grau, o segundo resultado, ele é considerado como inevitável. O indivíduo deseja o resultado por considerá-lo inevitável. Já quem atua com dolo eventual, em primeiro lugar, não deseja o resultado. Ele apenas o considera como provável e o tolera e o aceita. Mas ele não o deseja. E ele nem tampouco é inevitável. Então são situações distintas. Pois bem, falado do dolo direto, nós vamos falar do dolo indireto,
ou do dolo indeterminado. De que exemplo? O dolo eventual. Ou seja, no dolo indireto, o indivíduo não deseja o resultado. No dolo eventual, não ingressa na esfera de vontade do indivíduo produzir o evento lesivo. Todavia, ele prevê aquele resultado como provável de ocorrer e, mesmo assim, atua ou prossegue no seu comportamento, aceitando a sua ocorrência, tolerando a sua ocorrência. Aliás, a ideia de tolerância é especialmente pertinente ao tratarmos do dolo eventual. Por quê? Porque na cabeça de quem atua com dolo eventual, ele prevê o resultado, aquele resultado provavelmente irá ocorrer caso ele prossiga no seu comportamento ou atue daquela forma, mas entre parar o que está fazendo ou não iniciar sua conduta e impedir um provável resultado e prosseguir, ele opta pela opção B. Ou seja, parar é que eu não vou. Deixar de agir é que eu não vou. Deixar de prosseguir, eu não vou. Se o resultado ocorrer, ocorreu. Ele me é indiferente, eu o tolero. Daí a relação de tolerância ligada de forma indelével à noção de dolo eventual. Dolo eventual que jamais deve ser confundido com culpa consciente. Assunto que será tratado em momento oportuno, mas que não pode ser aqui confundido. No dolo eventual, o indivíduo tolera o resultado, o aceita. Já na culpa consciente, o indivíduo, conquanto também preveja o resultado, aí o laço comum entre dolo eventual e culpa consciente, em ambos a previsão do resultado, mas ele não o tolera, ele não o aceita. Por quê? Porque ele acredita fielmente que o mesmo não ocorrerá, seja por força do acaso, seja por força de suas habilidades pessoais. Então vamos colocar um exemplo aqui muito simples. Imaginemos um clube de tiro, em que o indivíduo está lá praticando tiro ao alvo. E ele vai tomar um cafezinho e quando ele retorna para a continuidade de suas atividades, ele percebe que um jardineiro do clube de tiros, de forma inadvertida, começa a fazer a manutenção dos jardins muito próximo ao alvo, quase colado. Ele prevê nitidamente que, se prosseguir na sua atividade desportiva, ele provavelmente poderá, em algum momento, errar o alvo e acertar o jardineiro. Opção 1. Eu estou prevendo isso. É provável que se eu prosseguir eu atinja o jardineiro, mas parar o meu treino é que eu não vou. De maneira alguma. Que eu vou perder meu ritmo, que eu vou perder minha atividade, paguei caro nesse clube de tiro. Parar é que eu não vou. Se errar e acertar e matar o jardineiro, matei. Se morrer, morreu. Então eu tolero o resultado morte. Eu o aceito. Eu prefiro o risco. Eu assumo o risco. E à medida em que eu assumo esse risco e prossigo, caso esse jardineiro venha a ser atingido e venha a falecer, nós temos típico caso de dolo eventual, homicídio doloso perpetrado com dolo eventual. Agora, segunda opção possível. O jardineiro está lá, bem próximo ao alvo.
Prevejo, como provável que eu possa eventualmente acertá-lo, todavia que isso não ocorrerá. Eu sou campeão de tiro, eu sou campeão brasileiro de tiro. Eu tenho fé que, de acordo com as minhas habilidades pessoais, eu acertarei o alvo. E prossigo. Perceba você, qual o traço comum entre essa situação e a anterior? Nas duas existiu previsão do resultado. Só que naquela primeira, o indivíduo tolerou a ocorrência do resultado morte. Aceitou, assumiu o risco, lhe foi indiferente. Já aqui não, o sujeito crê fielmente que o mesmo, que o resultado lesivo, que o resultado morte, não irá ocorrer por força de suas habilidades pessoais enquanto atirador. Típico caso, no segundo exemplo, de culpa consciente. E ainda falando de dolo indeterminado ou indireto, do qual o dolo eventual é, por excelência, o exemplo, há na doutrina quem enxergue uma segunda forma de dolo indeterminado ou indireto, chamado dolo alternativo, que é quando o indivíduo quer um ou outro resultado. Então, ele agride a vítima com dois objetivos alternativos: matar ou ferir. Segundo parcela da doutrina, esse dolo alternativo seria uma forma de dolo indireto. Eu vou, nesse momento, textualmente discordar dessa visão. E eu me faço acompanhar da crítica sempre abalizada de Nelson Hungria. E por que essa crítica se faz? Porque no chamado dolo alternativo, quando eu quero um ou outro resultado, eu não deixei de desejar diretamente os dois. Se eu quero matar ou ferir, eu não deixei de desejar diretamente ou a lesão ou a morte. E, portanto, o dolo alternativo, ele de nenhuma forma ele pode ser encarado como modalidade de dolo indireto. Dolo indireto que é aquele em que o indivíduo não deseja o resultado. Não. No dolo alternativo, há dolo direto de qualquer um dentre os dois resultados. De sorte que, se eu invisto contra a vítima com a intenção de matar ou ferir, eu vou responder de acordo com o meu dolo mais gravoso. Eu vou responder por homicídio, porque eu não deixei de desejar diretamente a sua morte. Eu vou responder por homicídio, consumado ou tentado, de acordo com o fato da vítima naquele episódio morrer ou não. Então, o dolo alternativo não deixa de ser modalidade de dolo direto, segundo a nossa visão. Pois bem, feita essa crítica a essa construção de dolo alternativo por parte da doutrina, e uma vez fixada a ideia de que só existem duas espécies de dolo previstas no Código Penal, de um lado o dolo direto, de outro o dolo eventual, é importante que você saiba que a grande maioria dos tipos penais dolosos pode ser praticada tanto com dolo direto como com dolo eventual, como é o caso do homicídio. Agora, excepcionalmente, você irá se deparar com tipos penais que, em suas descrições típicas, deixam claro que os mesmos só podem ser realizados com dolo direto. Ah, Alexandre, me dá um exemplo? Claro. O artigo 180, primeira parte, que trata da receptação própria, é um deles. Artigo 180, primeira parte. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
É necessário, portanto, que haja conhecimento concreto da procedência criminosa. O sujeito não pode agir com dolo eventual, assumindo o risco de que a coisa seja produto de crime. Não, ele deve saber que a coisa é de origem criminosa, é produto de crime, ou seja, o artigo 180, primeira parte, que trata da chamada receptação própria, só pode ser praticado com dolo direto. Querem ver outra situação? Crime de denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Sabe inocente. Aqui não há espaço para dolo eventual. Vou assumir o risco aqui, não sei se ele é inocente ou não, se for também problema, não. Não é assim. Aqui o tipo reclama dolo direto. Plena ciência da inocência do imputado. Então, são situações excepcionais de crimes que só podem ser praticados, nós temos mais algumas, de crimes que só podem ser praticados por dolo direto. Mas a grande maioria, volto a frisar, pode ser praticada tanto com dolo direto como com dolo eventual. E outra observação, ela é pertinente. Como dolo direto e dolo eventual são modalidades que podem estar presentes na grande maioria dos tipos dolosos, o legislador não fez qualquer diferenciação, ao menos na apenação em abstrato, caso o crime seja cometido com dolo direto ou com dolo eventual. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, num crime de homicídio simples, tanto faz que o mesmo seja praticado com dolo direto como com dolo eventual, os limites abstratos de pena serão os mesmos, ou seja, de 6 a 20 anos de reclusão. Ah, mas Alexandre, eu já ouvi dizer em algum lugar que existe dolo de perigo de um lado, dolo de dano de outro. Calma. De fato, existem classificações que procuram dividir o dolo em dolo de dano e dolo de perigo. Na verdade, essa classificação ela não tem muito rigor técnico, porque, a bem da verdade, você não possui duas espécies de dolo, dolo de dano e dolo de perigo. O dolo é um só, que é a vontade livre e consciente de realizar o comportamento descrito no tipo. Mas há chamados crimes de dano, como é o caso do homicídio, da lesão corporal, do estelionato, do furto, e esses, naturalmente, por serem crimes de dano que se perfazem com efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, eles demandam dolo de dano. Já os chamados crimes de perigo, como é o caso do perigo de vida, ou daqueles crimes contemplados nos artigos 130, 135, ou seja, crimes de perigo que se perfazem com a mera exposição a perigo de dano do bem jurídico tutelado, nestes casos, evidentemente, o dolo exigível é um dolo de perigo. Daí, não se falar com rigor técnico de dolo de dano e dolo de perigo, mas sim dolo inerente aos crimes de dano e dolo inerente aos crimes de perigo. Encerrando o nosso encontro, nós vamos tratar de um tema também super importante, inerente ao dolo geral, também conhecido como erro sucessivo. O dolo geral, ele ocorre toda vez que o indivíduo pratica um comportamento tendente à prática de um resultado por ele almejado e na crença de que seu desiderato já foi atingido,
ele empreende um segundo comportamento, este sim, real, causador do evento originariamente por ele almejado. Então, o exemplo bom de se trazer aqui para a aula é do indivíduo que, querendo matar, desfere tiros na vítima. Olhando o corpo da vítima já caído e inconsciente e julgando estar a vítima já morta, o indivíduo carrega o corpo da vítima para um lago e arremessa o suposto ou imaginário cadáver nas águas. Depois, submetido à necropsia, se constata que a causa da morte foi afogamento. Ou seja, quando a vítima foi jogada naquelas águas, ela ainda estava viva e morreu por força de um processo de asfixia por afogamento. Típico caso de dolo geral, que é uma modalidade de aberratio causae, uma modalidade de erro de tipo acidental e, portanto, irrelevante. E por que eu digo irrelevante? Porque ela não terá o condão, a situação de dolo geral não terá o condão de eximir de responsabilização por homicídio doloso consumado aquele atirador. Ah, mas Alexandre, ele na hora que arremessou a vítima nas águas, ele julgava que ela já estava morta, ele não tinha dolo de matar naquele momento. Mas como bem lembra Damásio, para que alguém responda por crime doloso, não é necessário, evidentemente, que você atue com dolo durante todo o percurso do intercrimes. Basta que o processo deflagrador de sua ação, no caso homicida, seja doloso, para que você responda pela modalidade dolosa de homicídio. Então, é inequívoco que no momento em que ele atirou para matar. Pouco importa se a causa efetiva da morte foram os tiros ou o posterior afogamento diante do arremesso do corpo ao lago. Até porque esse afogamento está numa relação de causalidade na mesma linha dos tiros. A vítima só foi jogada pelo indivíduo porque por ele foi alvejada e depois arremessada. Então, neste caso, você teria homicídio doloso consumado. Agora, isso é importante, conquanto não se tenha dúvida de que, diante do dolo geral, que é irrelevante, o indivíduo continuará a responder por homicídio doloso consumado, não há que se falar na qualificadora da asfixia, prevista lá no parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 121. E por que digo isso? Porque aquela modalidade qualificativa não ingressou no plano criminoso, no dolo do indivíduo, nem mesmo na fase embrionária de sua ação, nem mesmo na fase inicial do intercrimes, cujo desejo era matar com tiros. Aí sim, você pode perfeitamente afastar a modalidade qualificativa sob pena de responsabilidade penal objetiva. Queridos amigos e amigas, foi mais uma vez um prazer enorme estar com vocês. Eu espero que tenham gostado do encontro e, se assim ocorreu, por favor, o like é bem-vindo. Inscrevam-se no canal, isso é de relevância capital para que você possa ser notificado das aulas futuras. Dúvidas? Já sabe você, o e-mail aqui na tela é o canal para solucioná-las. Eu desejo no mais a você tudo de bom e bons estudos!